Legal, gente. Vamos entrar aqui no novo capítulo, né? Agora que vocês já conhecem todo esse conteúdo, agora que vocês já conhecem bastante sobre dados, as áreas, as profissões, é hora de saber um pouquinho como a nova onda, né, ou a nova metodologia de desenvolvimento de dados está acontecendo no mundo e nas empresas, tá? Então, galera, a nova onda é Data Factory, tá? As Data Factories, né? Então, isso é uma forma de simplificar um pouco projetos de dados, tá? Então vamos lá, projetos versus o nível de maturidade. Então, antigamente, e não tão antigamente assim, estou falando aí de 3, 4, 5 anos atrás, máximo, né? Estamos em 2022, você está vendo esse curso no futuro, talvez tenha mudado um pouquinho. Mas, mas nesse minuto, né, o que a gente tem é o seguinte: fonte A, né? Eu tenho lá minhas fontes, né? Então a gente está exemplificando aqui fonte A. Você já sabe que é um fonte, se não, volta ali nas aulas, tá? Projeto 1. O que faz esse projeto 1? Extrai a fonte, né? E leva para o seu lake. Legal. Vem um projeto 2, fonte A ainda, faz uma extração B da mesma fonte. Vem um projeto 3 e faz uma extração C da mesma fonte e leva tudo para o seu data lake, seu data mesh, seu data warehouse, seja o que você tenha dentro da sua companhia. Vocês veem algum padrão aqui, alguma ineficiência? Olha só, eu estou fazendo 3 extrações da mesma fonte, certo? E estou levando para o Data Lake. O que significa isso, gente? Significa que eu estou pagando 3 vezes o mesmo profissional. Significa que eu estou executando 3 vezes o mesmo fluxo de extração. Significa que eu estou perdendo tempo 3 vezes, né? Então, como que a gente faz? Como a gente faz a transição de projetos para nível de maturidade? É muito simples. Fonte A mesma fonte, imagina aí na sua cabeça uma fonte que você tem na sua empresa, na sua companhia, dentro do seu negócio, na sua vida, inclusive, tá? Eu vou fazer o seguinte, de uma vez, somente uma vez, olha só, tenho só um access point aqui, olha só, uma vez. Eu vou distribuir o dado dessa fonte em domínios. A gente já sabe que é um domínio. Volta lá se você não lembra nas aulas, certo? Então, olha lá, eu faço um ping, né? Eu faço um pool de data somente uma vez, né? Os dados vão ser distribuídos em domínios. Isso me garante velocidade. Isso me garante que eu só vou estar gastando dinheiro uma única vez para extrair a fonte. Isso me garante que eu vou ter uma eficiência no controle dessa fonte e me garante nível de maturidade e não projetos. Então, galera, hoje os projetos de dados são medidos com nível de maturidade. O que significa isso? Significa que eu tenho níveis ao invés de medir projetos. Não existe mais quantos projetos de dados você tem na sua companhia? Não, não. Agora a gente fala de nível de madurez. Olha, meu nível de madurez de dados está em 2, está em 3. Isso por detrás tem alguns KPIs que indicam a quantidade de fontes e a quantidade de elementos de dashboard, de painéis, de reports, de toda a parte de extração e transformação que você já levou para dentro dos domínios, certo? Então, hoje não tem mais sentido em falar de projetos de dados. Quando alguém fala, eu preciso de um projeto. Não, você não precisa de um projeto de dados. Você precisa saber em que nível de maturidade está o seu ecossistema de dados. E aí você pode incrementar o nível de maturidade e não criar projetos de dados. Porque se você cria projetos de dados, você vai cair nessa primeira situação aqui. E essa primeira situação a gente já não quer mais, certo? A gente quer a segunda situação, onde eu entro somente com um access point na fonte e distribuo dentro dos meus domínios. Tem muita técnica de engenharia aqui, tem muita técnica de integração, gente, mas lembrando que depois, quando você escolher uma profissão, né, dentro do Data Science, você pode se especializar nessas técnicas. Certo? Então, vamos lá. Uma vez mais, não tem mais sentido falar de projeto de dados. Você não faz mais o que está do lado esquerdo da sua tela. Você tem que fazer o que está do lado direito da sua tela, que é passar de projeto
a falar de nível de maturidade. Beleza? Vem comigo, vamos para a próxima aula.